Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. Imaginem só, uma jovem que dedicou anos cuidando de alguém muito especial, protegendo esse menino de um lar cheio de dor e solidão. Ela se tornou a única luz na vida dele, o único porto seguro que ele conhecia. Mas o tempo passou, e esse menino cresceu, se tornou um homem de sucesso, um milionário poderoso. E então ele voltou com uma promessa que carregou no coração durante todos esses anos. Uma promessa que pode mudar tudo entre eles. Mas será que ela está preparada para aceitar? Será que consegue enxergar nele o homem que se tornou? Ou ainda vê apenas aquele menino que um dia protegeu? Muito obrigado a todos que sempre acompanham nosso canal, que deixam seus comentários carinhosos e compartilham nossas histórias com outras pessoas. Isso significa o mundo para mim. E se você ainda não faz parte da nossa família, clica aí no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias incríveis que temos preparadas para vocês. Agora me contem aí nos comentários. De qual cidade vocês estão nos ouvindo agora? Adoro saber de onde chegam até aqui as nossas histórias. Bom, agora que já estamos todos acomodados, vamos começar nossa história. A chuva batia forte contra as janelas da van que subia a estrada íngreme em direção à mansão dos Almeida. Marina Silva ajeitou a alça da bolsa no ombro e olhou pela janela embaçada, tentando ver através da neblina que cobria as montanhas ao redor de São Paulo. Aos 22 anos, ela nunca tinha visto uma casa tão grande quanto aquela que se erguia majestosa no topo da colina, com seus jardins perfeitamente cuidados e a fachada imponente que parecia saída de um filme. O motorista parou em frente ao portão principal e ela desceu, sentindo o frio da tarde de inverno penetrar através do casaco simples que vestia. Era seu primeiro emprego como babá em uma família rica e ela precisava muito que desse certo. A porta principal se abriu antes mesmo que Marina tocasse a campainha, revelando uma mulher elegante de meia-idade, cabelos loiros presos em um coque impecável e roupas que, provavelmente, custavam mais do que Marina ganhava em 6 meses. Você deve ser Marina, disse a mulher com um sorriso educado, mas frio. Eu sou Helena Almeida, entre, por favor. Marina seguiu Helena através do hall principal, seus olhos percorrendo as escadarias de mármore, os quadros caros nas paredes e os lustres de cristal que pendiam do teto alto. Tudo ali respirava luxo e poder. Um mundo completamente diferente do apartamento pequeno onde ela cresceu com a mãe, que trabalhava como faxineira para sustentar as duas. Rafael está no quarto dele, explicou Helena enquanto subiam a escadaria principal. Ele é um menino, digamos, difícil, muito fechado, teimoso. O pai dele, meu marido Eduardo, tem pouca paciência para essas coisas. Preciso de alguém que saiba lidar com adolescentes problemáticos. Marina assentiu, sentindo um aperto no peito. Ela própria tinha crescido sem pai e sabia como era difícil para uma criança lidar com a falta de afeto e compreensão. Quantos anos ele tem? Perguntou Marina enquanto caminhavam pelo corredor longo, repleto de portas de madeira escura. 16 anos, respondeu Helena, parando em frente a uma das portas. Mas às vezes, age como se tivesse 10. Rafael, ela chamou batendo na porta. Venha conhecer sua nova babá. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Helena suspirou e balançou a cabeça. Ele sempre faz isso. Fica trancado no quarto, se recusa a sair, não fala com ninguém. Por isso você está aqui. Marina observou a expressão de frustração no rosto da mulher e sentiu que havia algo mais profundo acontecendo ali, algo que ia além de uma simples birra adolescente. Posso tentar falar com ele sozinha? Sugeriu Marina gentilmente. Às vezes os jovens se sentem mais à vontade sem os pais por perto. Helena a olhou com surpresa, como se não esperasse tal sugestão, mas depois deu de ombros. Faça como quiser. Eu vou estar na sala de estar se precisar de mim. Sua bagagem já foi levada para o quarto de empregada no térreo. Depois que Helena desceu as escadas, Marina ficou sozinha no corredor silencioso. Ela se aproximou da porta do quarto de Rafael e bateu suavemente, muito mais delicadamente do que Helena tinha feito. Rafael, meu nome é Marina. Eu vim aqui para te conhecer, não para te dar bronca ou te forçar a fazer nada. Posso entrar? Não houve resposta imediata, mas Marina percebeu um movimento sutil do outro lado da porta, como se alguém estivesse se mexendo.
Ela esperou pacientemente, encostada na parede, dando tempo para que ele processasse sua presença. Finalmente, depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a porta se abriu devagar, revelando um menino alto e magro, cabelos castanhos desalinhados e olhos do mesmo tom, mas que carregavam uma tristeza profunda que não deveria existir em alguém tão jovem. Você não parece com as outras, disse Rafael, sua voz baixa e hesitante. Marina sorriu genuinamente. E como eram as outras? Perguntou ela, mantendo um tom de conversa casual. Rafael abriu a porta um pouco mais, permitindo que ela visse parte do quarto bagunçado, com livros espalhados pelo chão e roupas jogadas sobre a cama desfeita. Sempre gritavam comigo, queriam que eu fizesse um monte de coisas que eu não queria fazer. Diziam que eu era preguiçoso, mal educado. Marina sentiu o coração apertar. Bem, eu não vou gritar com você. Na verdade, estava pensando que talvez você pudesse me mostrar a casa. Eu nunca morei em um lugar tão grande e estou meio perdida. Rafael a olhou com uma expressão de surpresa, como se não esperasse que alguém pedisse sua ajuda para alguma coisa. Foi então que eles ouviram passos pesados subindo a escadaria, e Marina viu o rosto de Rafael se transformar completamente. O pouco de abertura que havia em seus olhos desapareceu instantaneamente, substituído por medo puro. Rafael! A voz grave ecoou pelo corredor, carregada de impaciência e autoridade. Onde você está, menino? Marina virou-se para ver um homem alto e corpulento caminhando em direção a eles, o rosto vermelho de raiva, os punhos cerrados. Era Eduardo Almeida, e Marina entendeu imediatamente por que Rafael se escondia no quarto. Ah, você deve ser a nova babá, disse Eduardo, mal olhando para Marina antes de focar toda sua atenção no filho. Rafael, sua mãe me disse que você está sendo mal educado de novo. Quantas vezes eu vou ter que repetir que você precisa aprender a ser um homem? Marina observou Rafael encolher-se contra a parede, todo o corpo tenso, como se esperasse um golpe a qualquer momento. Na verdade, senhor Almeida, Marina interrompeu suavemente, colocando-se instintivamente entre pai e filho. Rafael estava sendo muito gentil comigo. Ele ia me mostrar a casa porque eu me perdi tentando encontrar meu quarto. Eduardo a olhou com desconfiança, claramente irritado com a interrupção. Esse menino não tem nada de gentil. É um fraco, um covarde que passa o dia inteiro trancado no quarto em vez de sair e fazer alguma coisa útil com a vida. Marina sentiu a raiva subir em seu peito, mas manteve a voz calma e respeitosa. Talvez ele só precise de um pouco de paciência. Adolescentes às vezes precisam de tempo para se abrir. Eduardo soltou uma risada cruel. Paciência. Eu já tive paciência demais com esse moleque. O que ele precisa é de disciplina. E com isso, ele se virou e desceu as escadas, deixando um silêncio tenso no ar. Marina olhou para Rafael e viu lágrimas se formando em seus olhos, embora ele estivesse claramente lutando para não chorar. Sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão para ele. Que tal me mostrar a biblioteca? Aposto que vocês têm livros incríveis aqui. Rafael olhou para a mão estendida por um longo momento antes de aceitá-la, seus dedos frios e trêmulos. E foi assim, naquele corredor silencioso de uma mansão fria, que começou uma amizade que ia mudar as vidas de ambos para sempre. Marina não sabia ainda, mas acabara de se tornar a única pessoa no mundo em quem Rafael confiava completamente, a única que o fazia sentir-se seguro em sua própria casa. Os dias seguintes na mansão dos Almeida revelaram a Marina uma rotina que partia seu coração. Todas as manhãs, Rafael descia para o café hesitante, sempre verificando se o pai já tinha saído para o trabalho antes de se aventurar pela cozinha. Quando Eduardo ainda estava em casa, o menino simplesmente não aparecia, preferindo ficar trancado no quarto até ter certeza de que estava seguro. Marina observava tudo aquilo com uma dor crescente no peito, lembrando-se de sua própria infância solitária, mas pelo menos ela nunca tinha sentido medo dentro de casa. Bom dia, Rafael. Ela dizia sempre com o mesmo tom alegre. Não importava se ele respondia ou não. O que você quer no café hoje? E aos poucos, ele começou a responder, primeiro com apenas um aceno, depois com palavras sussurradas, até que finalmente começou a conversar de verdade. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Marina descobriu o quanto a situação era realmente grave. Ela estava arrumando o quarto de Rafael quando ouviu gritos vindos do escritório no andar de baixo. A voz de Eduardo ecoava pela casa inteira, palavras cruéis e pesadas como pedras.
Você é uma vergonha para esta família, um fracasso completo. Como eu pude ter um filho tão patético? Marina largou o que estava fazendo e correu escada abaixo, seu coração disparado. Encontrou Rafael parado na porta do escritório, o corpo todo tremendo enquanto Eduardo continuava seu ataque verbal implacável. Olha só essas notas. Como você consegue ser tão burro? Seus colegas devem rir de você nas suas costas. Rafael estava pálido como papel, as mãos apertadas em punhos ao lado do corpo, tentando desesperadamente não chorar na frente do pai. Senhor Almeida, Marina interrompeu entrando no escritório sem pedir licença. Desculpe a interrupção, mas a senhora Helena está te procurando no telefone. Disse que é urgente. Era mentira, mas ela precisava tirar Rafael dali antes que a situação piorasse ainda mais. Eduardo olhou para ela com irritação, mas a menção da esposa o fez hesitar. Que tipo de urgência? Perguntou ele, claramente contrariado por ter sua sessão de humilhação interrompida. Não sei ao certo, senhor. Ela só disse para encontrá-lo imediatamente, Marina respondeu, mantendo o tom respeitoso, mesmo sentindo vontade de gritar com aquele homem. Eduardo resmungou alguma coisa inaudível e saiu do escritório pisando duro, deixando Rafael e Marina sozinhos. Assim que Eduardo desapareceu, Rafael desabou. Seus joelhos cederam e ele se deixou cair no chão, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Marina se ajoelhou ao lado dele sem hesitar, puxando-o para um abraço protetor. Está tudo bem, ela sussurrou, acariciando os cabelos dele como faria com um irmão mais novo. Ele não pode te machucar quando eu estou aqui. Rafael se agarrou a ela como se fosse uma tábua de salvação, seu corpo inteiro sacudindo com soluços silenciosos. Eu não consigo fazer nada certo, ele murmurou contra o ombro dela. Não importa o quanto eu tente, ele sempre encontra algo para reclamar. Às vezes eu acho que ele tem razão, que eu realmente sou um fracasso. Marina sentiu lágrimas próprias ameaçando cair, mas se forçou a manter a compostura. Rafael precisava de sua força agora. Escuta bem o que eu vou te dizer, Rafael, ela disse, afastando-o gentilmente para poder olhar em seus olhos. Você não é um fracasso. Você é inteligente, sensível, gentil. Eu vejo isso todos os dias. O problema não está em você. Está nele. Um pai de verdade deveria te apoiar, te encorajar, não te derrubar. Rafael a olhou com uma expressão de esperança misturada com descrença, como se quisesse acreditar nas palavras dela. Mas anos de abuso emocional tinham ensinado seu coração a duvidar de qualquer coisa positiva sobre si mesmo. Você realmente acha isso? Perguntou ele, a voz ainda embargada. Eu não só acho, eu tenho certeza, Marina respondeu com firmeza. E vou estar aqui para te lembrar disso todas as vezes que você esquecer. A partir daquele dia, Marina se tornou mais do que uma babá para Rafael. Ela era sua guardiã, sua protetora, sua única fonte de carinho genuíno em uma casa cheia de frieza e hostilidade. Quando Eduardo chegava em casa do trabalho de mau humor, Marina sempre arranjava uma desculpa para levar Rafael para outro lugar da casa. Que tal ajudarmos a cozinheira com o jantar? Ela sugeria. Ou, acho que vi um livro interessante na biblioteca que você ia gostar. Rafael rapidamente aprendeu a reconhecer esses sinais e a seguir Marina sem questionar, confiando completamente em seu instinto protetor. Nos fins de semana, quando Eduardo estava mais presente em casa, Marina inventava passeios para shopping, parques, qualquer lugar onde Rafael pudesse respirar livremente, sem medo de ser criticado ou humilhado. As noites eram os momentos mais preciosos entre eles. Depois que toda a família ia dormir, Rafael frequentemente batia na porta do quarto de Marina, incapaz de adormecer sozinho, com os ecos das palavras cruéis do pai ecoando em sua cabeça. Marina, você está acordada? Ele sussurrava, e ela sempre abria a porta com um sorriso acolhedor. Não consegue dormir de novo? Perguntava ela, já sabendo a resposta. Eles iam para a cozinha, onde Marina preparava chocolate quente e eles conversavam sobre tudo e nada. Rafael falava sobre seus sonhos de viajar pelo mundo, de estudar em uma universidade longe dali, de ter uma família própria um dia onde reinasse o amor e não o medo. Marina ouvia cada palavra com atenção, alimentando esses sonhos com encorajamento e esperança. Foi durante uma dessas conversas noturnas, aproximadamente 3 meses depois da chegada de Marina, que Rafael disse algo que mudaria tudo entre eles. Eles estavam sentados no jardim de inverno, envolvidos em cobertores,
olhando as estrelas através do teto de vidro. Marina! Rafael disse de repente, sua voz carregada de uma seriedade que ela raramente ouvia dele. Eu quero te pedir uma coisa. Ela se virou para olhá-lo, notando a determinação em seus olhos jovens. Pode pedir o que quiser, Rafa, respondeu ela, usando o apelido carinhoso que tinha criado para ele. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito importante. Quando eu crescer e me tornar um homem de verdade, quando eu for forte o suficiente para proteger você, como você me protege agora, eu quero me casar com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina sentiu seu coração apertar, não de desconforto, mas de uma ternura profunda por aquele menino que via nela tudo o que precisava para ser feliz. Rafa, que ela começou suavemente, mas ele a interrompeu. Eu sei que ainda sou novo demais, e sei que você me vê como um irmãozinho agora, mas eu prometo que vou crescer, vou me tornar alguém digno de você. Vou estudar muito, vou ficar forte, vou construir uma vida boa para nós dois. E quando esse dia chegar, eu vou te pedir em casamento de verdade. Havia uma pureza e uma sinceridade em suas palavras que tocaram Marina profundamente. Ela via ali não apenas o amor inocente de um adolescente, mas uma promessa feita com todo o coração, uma âncora de esperança que o mantinha firme em meio ao caos de sua vida familiar. Marina estendeu a mão e tocou o rosto dele gentilmente. Rafael, você não precisa se tornar ninguém diferente do que já é. Você já é uma pessoa incrível, com um coração lindo. E sobre o que disse, bem, o futuro a gente nunca sabe como vai ser. Mas eu posso te prometer uma coisa, não importa o que aconteça, não importa onde a vida nos leve, você sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Sempre. Rafael sorriu, um sorriso genuíno e radiante que ela raramente via e assentiu. Então está combinado. Vou trabalhar duro para merecer esse lugar especial. E naquela noite estrelada, no silêncio do jardim de inverno, uma promessa foi selada entre eles. Uma promessa que Rafael carregaria consigo pelos próximos anos, alimentando sua determinação e dando sentido a todos os seus sonhos de futuro. Os 2 anos seguintes passaram como um sonho dourado em meio à realidade dura da mansão dos Almeida. Marina viu Rafael crescer não apenas em altura, mas em confiança e determinação. O menino tímido e assustado de 16 anos estava se transformando em um jovem de 18 e, embora ainda sofresse com as críticas constantes do pai, agora tinha em Marina uma fonte inesgotável de força e encorajamento. Ela o ajudava com os estudos todas as noites. Comemorava cada nota boa como se fosse uma vitória pessoal e continuava sendo seu escudo protetor sempre que Eduardo decidia descarregar suas frustrações no filho. Você está ficando cada dia mais forte, Rafa, ela dizia quando o via enfrentando as provocações do pai com mais firmeza. Logo você não vai mais precisar de mim para te proteger. Mas Rafael sempre balançava a cabeça quando ela dizia isso. Eu sempre vou precisar de você, Marina. Só que um dia, em vez de você me proteger, nós vamos nos proteger um ao outro. Essas palavras se tornaram uma espécie de mantra entre eles. Uma promessa sussurrada nos momentos difíceis. Uma luz de esperança que os mantinha unidos contra todas as tempestades. Marina sentia seu coração se aquecer toda vez que ele falava sobre o futuro deles juntos, embora uma parte pequena de sua mente racional tentasse lembrá-la de que eram apenas sonhos de um adolescente apaixonado. Mas era impossível não se deixar envolver pela paixão pura e sincera que Rafael demonstrava, pela forma como seus olhos brilhavam quando falava de seus planos para eles dois. O 3º ano de Marina na mansão trouxe mudanças inevitáveis. Rafael estava terminando o ensino médio e suas notas excelentes, resultado das noites de estudo dedicado ao lado de Marina, lhe garantiram uma bolsa de estudos em uma universidade prestigiosa nos Estados Unidos. Quando a carta de aceitação chegou, Marina ficou tão orgulhosa quanto uma mãe vendo o filho conquistar o mundo. Eu sabia que você conseguiria, ela exclamou, abraçando-o com força enquanto ele segurava a carta com mãos trêmulas. Você vai estudar administração, vai aprender tudo sobre negócios, vai se tornar o homem bem-sucedido que sempre sonhou em ser. Mas junto com o orgulho, veio uma dor profunda que Marina tentou esconder. Rafael ia embora, e ela sabia que quando ele voltasse tudo seria diferente. Eduardo, pela primeira vez em anos,
Demonstrou algo que poderia ser considerado orgulho pelo filho. Pelo menos você não é completamente inútil, ele resmungou quando soube da bolsa, o que para seus padrões era quase um elogio efusivo. Helena ficou satisfeita com a perspectiva de ter o filho estudando no exterior, vendo isso como um símbolo de status para a família. Mas Rafael só conseguia pensar em uma coisa: como seria ficar longe de Marina por 4 anos inteiros? E se eu não for? Ele perguntou a ela numa tarde, 2 semanas antes da viagem. E se eu ficar aqui e estudar em São Paulo mesmo? Assim posso continuar perto de você. Marina sentiu o coração apertar com a sugestão, mas sabia que não podia deixar que ele desperdiçasse essa oportunidade por causa dela. Rafael Silva de Almeida, ela disse, usando o nome completo dele como fazia quando queria soar séria. Você não vai jogar fora a chance da sua vida por minha causa. Essa universidade vai te dar tudo o que você precisa para construir o futuro que sempre sonhou. E além do mais, ela acrescentou com um sorriso travesso, como você vai me impressionar se não se tornar o empresário mais bem-sucedido do país? Rafael riu, mas Marina podia ver a dor em seus olhos. 4 anos é muito tempo, Marina. E se quando eu voltar você já tiver ido embora? E se você encontrar alguém e se casar? A vulnerabilidade em sua voz fez com que Marina sentisse vontade de chorar, mas ela forçou um sorriso tranquilizador. Olha para mim, Rafa, ela disse, segurando o rosto dele entre as mãos como costumava fazer quando ele era mais novo. Eu vou estar aqui quando você voltar. Pode não ser nesta casa, porque talvez eu não seja mais sua babá quando você for um universitário formado, mas eu vou estar em São Paulo e você vai saber onde me encontrar. Rafael assentiu, tentando se convencer de que 4 anos passariam rapidamente. Você promete? Perguntou ele, e Marina assentiu sem hesitar. Eu prometo. E você promete que vai estudar muito, vai aproveitar cada oportunidade que aparecer e vai se tornar o homem incrível que eu sei que você pode ser? Rafael segurou as mãos dela e as beijou suavemente. Eu prometo. E quando eu voltar, vou estar pronto para cumprir minha promessa também. A semana antes da partida foi uma montanha-russa emocional para ambos. Rafael passou cada momento livre ao lado de Marina, como se estivesse tentando guardar memórias suficientes para durar os 4 anos que viriam. Eles visitaram todos os lugares especiais da casa onde tinham passado momentos importantes. O jardim de inverno, onde ele tinha feito sua promessa de casamento, a biblioteca onde Marina o ajudava com os estudos, a cozinha onde compartilhavam chocolate quente nas madrugadas difíceis. Quando eu voltar, quero que venha comigo a todos esses lugares de novo, ele disse uma noite, enquanto estavam sentados na biblioteca. Quero te mostrar como cada canto desta casa me lembra de você, de como você salvou minha vida. Marina sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Você que salvou a minha vida, Rafa. Antes de chegar aqui, eu me sentia perdida, sem propósito. Cuidar de você me deu um sentido, me fez sentir importante. Rafael se aproximou dela no sofá da biblioteca e segurou sua mão. Marina, eu preciso te dizer uma coisa antes de partir. Ela o olhou, sentindo que algo importante estava para ser dito. Eu sei que você pensa que o que sinto por você é só um amor adolescente que vai passar com o tempo. Mas eu quero que saiba que não é assim. O que eu sinto por você é real, é profundo, é para sempre. E nos próximos 4 anos, cada dia que eu estudar, cada prova que eu fizer, cada conquista que eu alcançar, vai ser pensando em voltar para você. O dia da partida chegou carregado de uma tristeza que parecia pesar sobre toda a mansão. Marina ajudou Rafael a fazer as malas, dobrou cada peça de roupa com cuidado extra, como se cada gesto pudesse transmitir um pouco do amor que sentia por ele. Não esqueça de comer direito, ela disse enquanto fechavam a última mala, e durma o suficiente. E me escreva sempre que puder. Rafael riu através das lágrimas que finalmente começaram a cair. Você parece uma mãe preocupada. Marina parou o que estava fazendo e o olhou seriamente. Eu sou tudo o que você precisar que eu seja, Rafa. Mãe, irmã, amiga, protetora. Tudo. No aeroporto, a despedida foi mais dolorosa do que qualquer um deles tinha imaginado. Rafael segurou Marina em seus braços por longos minutos, respirando o perfume dela, tentando memorizar a sensação de tê-la perto. Eu te amo, Marina, ele sussurrou em seu ouvido, e pela primeira vez ela não tentou corrigir ou minimizar suas palavras. Eu também te amo, Rafael, mais do que você pode imaginar.
Quando finalmente se separaram, Rafael tirou uma corrente fina do pescoço, um pingente pequeno em formato de coração que Marina tinha dado a ele no primeiro Natal que passaram juntos. "Guarda isso para mim até eu voltar", ele pediu, colocando a corrente nas mãos dela. Marina fechou os dedos ao redor do pingente e assentiu. "Quando você voltar, eu devolvo pessoalmente." E com um último abraço, Rafael partiu para sua nova vida, deixando Marina com um vazio no peito e uma promessa no coração. 4 anos e meio se passaram desde que Rafael embarcou para os Estados Unidos, e Marina construiu uma vida completamente nova para si mesma. Depois que ele partiu, ela permaneceu na mansão dos Almeida por mais 6 meses, mas sem Rafael ali, o ambiente se tornou insuportável. Eduardo voltou a ser o homem amargo de sempre, e Helena a tratava como se ela não tivesse mais utilidade alguma. Foi então que Marina tomou a decisão de sair e seguir seu próprio caminho. Ela usou suas economias para fazer um curso de pedagogia e conseguiu um emprego como professora em uma escola particular em São Paulo. Agora, aos 28 anos, ela tinha seu próprio apartamento pequeno, mas aconchegante, uma profissão que amava e uma vida independente que lhe dava orgulho. Durante esses anos, Marina e Rafael mantiveram um contato constante, primeiro através de cartas, depois e-mails e, finalmente, videochamadas que aconteciam religiosamente todos os domingos. Marina acompanhou cada passo da jornada de Rafael nos Estados Unidos, suas dificuldades iniciais com o idioma, suas primeiras notas excelentes, seus estágios em empresas importantes e, finalmente, sua formatura com honras em administração de empresas. Mas, mais do que isso, ela viu o menino tímido e inseguro se transformar em um homem confiante e determinado. Rafael cresceu, ganhou músculos, desenvolveu uma postura de liderança natural, mas sempre que falavam, Marina ainda conseguia ver nos olhos dele o mesmo garoto doce que ela tinha protegido tantas vezes. "Marina, eu estou voltando para o Brasil", Rafael anunciou durante uma de suas chamadas dominicais, seus olhos brilhando com uma excitação que ela não via há anos. "Consegui um emprego incrível em uma empresa de investimentos aqui em São Paulo. Vou começar como analista sênior, mas o plano é abrir minha própria empresa em alguns anos." Marina sentiu o coração acelerar. Sabia que esse dia chegaria eventualmente, mas agora que estava realmente acontecendo, uma mistura de alegria e nervosismo tomou conta dela. "Isso é maravilhoso, Rafa. Eu estou tão orgulhosa de você", ela disse, genuinamente feliz por suas conquistas. "E você sabe que significa que finalmente vou poder cumprir minha promessa, não é?" ele acrescentou, sua voz ficando mais suave e intensa. Marina sentiu um frio na barriga. Durante todos esses anos, Rafael nunca tinha esquecido sua promessa de se casar com ela. Nas cartas e ligações, ele sempre mencionava seus planos para o futuro deles juntos, como ia trabalhar duro para construir uma vida digna para ela, como ia provar que era digno de seu amor. Marina sempre respondia com carinho, mas nunca realmente levou a sério a possibilidade de que ele manteria esses sentimentos depois de se tornar um homem adulto e bem-sucedido. Ela imaginou que ele conheceria outras mulheres, que se apaixonaria por alguma colega de universidade, que seus sentimentos por ela se transformariam em uma memória carinhosa da adolescência. Mas pelos olhos determinados que ela via na tela do computador, era claro que Rafael não tinha mudado de ideia nem um pouco. "Rafa, muita coisa mudou nesses anos todos", Marina disse cuidadosamente. "Nós dois mudamos. Você se tornou um homem incrivelmente bem-sucedido. E eu tenho minha vida aqui agora, meu trabalho, minha rotina." Rafael sorriu, um sorriso confiante que ela não reconhecia completamente. "Eu sei que mudamos, Marina. Eu mudei para melhor. Me tornei o homem que prometi que seria. E você continua sendo a mulher mais incrível que eu conheço. Na verdade, estou mais apaixonado por você agora do que era quando tinha 18 anos. Porque agora entendo realmente o valor do que tivemos, do que você fez por mim." Marina abriu a boca para responder, mas ele continuou. "Marina, eu chego ao Brasil na próxima semana, e a primeira coisa que vou fazer é te procurar e pedir sua mão em casamento direito." O coração de Marina bateu tão forte que ela teve certeza de que Rafael podia ouvir através da chamada. "Rafael, Ela começou, mas as palavras se perderam. Como explicar para aquele homem determinado e apaixonado que ela ainda o via como o menino que tinha cuidado?
Como dizer que, apesar de todo o amor que sentia por ele, era um amor protetor, maternal, fraternal. Eu sei que é muita coisa para processar, Rafael disse, interpretando mal sua hesitação. Eu não espero uma resposta imediata. Só quero a chance de te mostrar pessoalmente quem eu me tornei, de te provar que estou falando sério. Me dê essa chance, Marina. Me dê a chance de te conquistar de verdade. Marina olhou para aquele rosto que conhecia tão bem, mas que agora carregava a maturidade e a determinação de um homem bem-sucedido. Rafael tinha se tornado exatamente o que prometeu: forte, confiante, próspero. E ela podia ver em seus olhos que ele realmente acreditava que estava pronto para uma vida adulta ao lado dela. Está bem, ela disse finalmente. Quando você chegar, nós conversamos. Mas, Rafael, eu preciso que você entenda que eu... Ela parou, não conseguindo terminar a frase. Que você o quê? Ele perguntou, sua voz cheia de esperança. Nada. Marina suspirou. Conversamos quando você chegar. Uma semana depois, Marina estava em seu apartamento se arrumando nervosamente para o encontro com Rafael. Ele tinha insistido em buscá-la para jantar em um restaurante elegante e ela escolheu um vestido azul simples, mas bonito. Estava aplicando batom quando a campainha tocou e seu coração parou por um momento. Quando abriu a porta, quase não reconheceu o homem que estava parado diante dela. Rafael tinha crescido pelo menos 10 centímetros. Seus ombros estavam largos e definidos. Ele usava um terno impecável que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 3 meses. Mas foram os olhos que mais a impressionaram. Ainda tinham a mesma cor castanha carinhosa de sempre, mas agora brilhavam com uma confiança e uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Marina, ele disse, sua voz mais grave e madura, mas ainda carregada da mesma ternura de sempre. Você está linda, ainda mais linda do que eu lembrava. Marina sentiu as bochechas corarem e por um momento se perdeu olhando para aquele homem impressionante que um dia foi o menino que ela protegia. Rafael, você... Nossa, como você mudou, ela disse, genuinamente impressionada. Ele sorriu e se aproximou, abraçando-a delicadamente, como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Mudei por fora, mas por dentro continuo sendo o mesmo garoto que te ama mais que tudo no mundo. Ele sussurrou em seu ouvido, e Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No restaurante, Rafael se comportou como um cavalheiro perfeito. Puxou a cadeira para ela, pediu o vinho mais caro da casa e passou toda a refeição contando sobre suas aventuras nos Estados Unidos, seus sucessos profissionais e seus planos ambiciosos para o futuro. Marina o ouvia fascinada, orgulhosa de ver como ele tinha se desenvolvido, mas ao mesmo tempo lutando contra uma sensação estranha de desconexão. Este homem sofisticado e bem-sucedido realmente era o mesmo menino tímido que costumava se esconder em seu quarto? Marina, Rafael disse de repente, interrompendo seus próprios relatos sobre Wall Street, eu preciso te fazer uma pergunta importante. E antes que ela pudesse responder, ele se levantou, ajoelhou-se ao lado da mesa dela e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. O restaurante inteiro parou para olhar quando Rafael abriu a caixa, revelando um anel de diamante deslumbrante que brilhava sob as luzes suaves do ambiente. Marina Silva, ele disse, sua voz clara e firme, mas Marina podia perceber um tremor sutil de nervosismo. Você salvou minha vida quando eu era apenas um menino perdido. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, me deu força para me tornar o homem que sou hoje. Agora eu quero passar o resto da vida retribuindo todo esse amor. Quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Marina olhou para o anel, para o rosto esperançoso de Rafael, para os outros clientes do restaurante que aguardavam sua resposta com interesse. E pela primeira vez na vida, não soube o que dizer para aquele menino, não, para aquele homem que amava tanto. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Marina sentia todos os olhares fixos nela, mas só conseguia enxergar o rosto esperançoso de Rafael, ajoelhado ao lado de sua mesa, com o anel brilhando na caixa de veludo. Seu coração estava disparado, uma mistura confusa de emoções lutando dentro dela. Ali estava o homem mais incrível que ela conhecia, oferecendo-lhe tudo que qualquer mulher poderia sonhar, mas algo dentro dela gritava que aquilo não estava certo. Rafael, ela sussurrou, sua voz trêmula, levanta, por favor. Ele obedeceu, mas continuou segurando a caixa,
seus olhos castanhos brilhando com uma esperança que partia o coração dela. Preciso te dar uma resposta, não é? Marina disse, tentando ganhar tempo para organizar os pensamentos que estavam completamente embaralhados em sua mente. Marina, eu sei que é inesperado, Rafael disse, sua voz carregada de emoção. Eu sei que você precisa de tempo para processar tudo isso. Mas eu precisava te mostrar o quanto estou falando sério, o quanto você significa para mim. Marina olhou ao redor do restaurante, vendo os outros clientes sussurrando entre si, alguns claramente esperando por um final feliz de conto de fadas. Ela sentiu uma pressão enorme no peito, como se não conseguisse respirar direito. Rafa, vamos conversar sobre isso em particular, por favor? Ela pediu, e Rafael imediatamente fechou a caixa e fez sinal para o garçom trazer a conta. Durante o trajeto de volta ao apartamento de Marina, eles ficaram em silêncio, mas ela podia sentir a tensão irradiando dele, a ansiedade de quem acabou de apostar tudo em uma única jogada. No apartamento, Marina preparou o café com as mãos tremendo ligeiramente, enquanto Rafael caminhava pela sala pequena, claramente nervoso. Seu apartamento é aconchegante, ele disse, tentando quebrar o gelo. Tem a sua cara. Simples, mas cheio de amor. Marina sorriu tristemente. Rafael, senta aqui comigo. Preciso te explicar uma coisa. Ele se sentou no sofá ao lado dela, seus olhos estudando cada expressão em seu rosto. Primeiro, eu quero que saiba o quanto estou orgulhosa do homem que você se tornou. Você superou todas as minhas expectativas, se transformou em alguém incrível, bem-sucedido, confiante. Qualquer mulher seria sortuda em te ter. Rafael franziu a testa. Qualquer mulher menos você? Perguntou. E Marina sentiu o coração apertar com a dor óbvia em sua voz. Não é isso, Rafa. É que... Marina parou, lutando para encontrar as palavras certas. Quando olho para você, ainda vejo aquele menino de 16 anos que precisava de proteção. Sei que você cresceu, sei que se tornou um homem, mas para mim você sempre vai ser como um irmãozinho. As palavras saíram de sua boca como punhais, e ela viu Rafael recuar como se tivesse sido fisicamente atingido. Irmãozinho? Ele repetiu, sua voz baixa e cheia de incredulidade. Marina, eu não sou mais uma criança. Tenho 28 anos. Sou financeiramente independente. Construí uma carreira sólida. Como você ainda pode me ver como uma criança? Marina estendeu a mão para tocar o rosto dele, mas Rafael se afastou, levantando-se do sofá abruptamente. Você não entende, ele disse, começando a andar pela sala novamente. Eu não quero que você me veja como vê uma criança. Quero que me veja como um homem, como seu igual, como alguém capaz de te proteger e cuidar de você da mesma forma que você cuidou de mim. Marina se levantou também, tentando se aproximar dele. Rafael, eu vejo o homem que você se tornou, mas o amor que sinto por você é um amor protetor, maternal, talvez. Não é o tipo de amor que uma mulher sente pelo homem com quem quer se casar. Rafael parou de andar e se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E se eu te provar que posso despertar outro tipo de amor em você? E se eu te mostrar que posso ser o parceiro que você nunca soube que queria? Marina balançou a cabeça tristemente. Rafa, você não pode forçar sentimentos que não existem. Eu te amo profundamente, mas não da forma como você gostaria que eu amasse. Rafael ficou em silêncio por longos minutos, processando a rejeição. Quando finalmente falou, sua voz estava firme e determinada. Eu não aceito isso, Marina. Não aceito que você me condene a ser eternamente seu irmãozinho, quando sei que posso ser muito mais. Você me deu uma chance quando eu era um menino perdido. Agora estou pedindo que me dê uma chance como homem. Marina sentiu uma mistura de admiração e frustração com a persistência dele. Rafael, eu não quero te machucar, mas também não posso fingir sentimentos que não tenho. Então não finja, Rafael disse, se aproximando dela novamente. Mas também não feche a porta para a possibilidade. Me dê uma chance de te conquistar de verdade. Vamos sair juntos, vamos nos conhecer como adultos. Deixa eu te mostrar que posso te fazer feliz de uma forma completamente diferente. Marina olhou nos olhos dele e viu uma determinação que a lembrava do menino teimoso que se recusava a desistir de seus sonhos. E se não funcionar? E se depois de um tempo você perceber que eu estava certa desde o início? Rafael sorriu, um sorriso confiante que ela estava começando a reconhecer. Então eu vou aceitar e seguir em frente. Mas pelo menos vamos ter tentado. Pelo menos eu vou saber que não desisti do amor da minha vida sem lutar.
Marina suspirou profundamente. Parte dela queria dizer não imediatamente, proteger tanto a si mesma quanto a Rafael de uma possível desilusão futura. Mas outra parte dela, uma parte que ela mal reconhecia, estava curiosa sobre essa versão adulta de Rafael. Seria realmente possível que seus sentimentos por ele pudessem evoluir para algo romântico? Está bem, ela disse finalmente. Vamos tentar, mas com algumas condições. Rafael assentiu eagerly. Qualquer coisa que você quiser. Marina respirou fundo antes de continuar. Primeiro, nada de pressão, nada de cobranças ou expectativas. Segundo, se em algum momento eu sentir que não está funcionando, você promete que vai aceitar minha decisão final. E terceiro, ela hesitou, nada de intimidade física até eu ter certeza dos meus sentimentos. Rafael concordou com tudo sem hesitar. Marina, eu esperei por você durante 4 anos. Posso esperar mais um pouco se isso significar que tenho uma chance real de conquistar seu coração. Ele pegou as mãos dela entre as suas, e Marina notou como elas tinham mudado. Antes eram as mãos macias de um adolescente, agora eram firmes e calejadas de um homem que trabalhou duro para chegar onde estava. Obrigado por me dar essa oportunidade. Prometo que não vou desperdiçá-la. Marina olhou para aquelas mãos, segurando as suas, e sentiu algo estranho, uma sensação que não conseguia identificar completamente. Talvez fosse apenas a novidade de vê-lo como homem, ou talvez fosse o início de algo mais profundo. Só o tempo diria. Nos dias que se seguiram, Rafael começou sua campanha de conquista com uma dedicação que impressionava Marina. Todos os dias ele aparecia com flores diferentes, nunca rosas vermelhas, que seriam muito óbvias, mas sempre algo delicado e pensativo que mostrava o quanto prestava atenção nos gostos dela. Ele a levava para jantar em restaurantes aconchegantes, para exposições de arte que sabia que ela apreciaria, para caminhadas no parque onde podiam conversar sem distrações. E em cada encontro, Marina descobria uma nova faceta do homem que Rafael havia se tornado. Ele falava sobre seus planos de abrir uma empresa de consultoria, sobre os livros que tinha lido durante os anos de faculdade, sobre as viagens que queria fazer pelo mundo. Era como conhecer uma pessoa completamente nova, mas que ao mesmo tempo carregava a essência doce e determinada do menino que ela tinha amado tanto. Sabe o que mais me impressiona em você? Marina disse uma noite enquanto caminhavam pelo Ibirapuera depois de um jantar. É como você manteve sua essência, sua bondade, mesmo depois de tudo que passou, mesmo depois de se tornar bem-sucedido. Rafael sorriu. Isso é por sua causa, Marina. Você me ensinou que força de verdade não vem de se tornar duro ou cruel como meu pai. Vem de manter o coração mole mesmo quando o mundo tenta te endurecer. Marina sentiu algo mexer em seu peito, uma admiração crescente por esse homem que tinha conseguido transformar sua dor em força positiva. Você se lembra da promessa que fez no jardim de inverno? Rafael perguntou de repente. Sobre nos protegermos um ao outro? Marina assentiu. Bem, agora eu sou forte o suficiente para cumprir minha parte da promessa, e quero fazer isso pelo resto da vida. À medida que as semanas passavam, Marina começou a perceber mudanças sutis em como via Rafael. Começou a notar como ele abria portas para ela, como seus olhos se iluminavam quando ela sorria, como ele a ouvia com atenção total quando ela falava sobre seu trabalho na escola. Começou a reparar em detalhes físicos que tinha ignorado antes, como seus ombros eram largos, como suas mãos eram gentis, mas firmes, como sua voz tinha desenvolvido um tom grave e sedutor. E lentamente, muito lentamente, algo dentro dela começou a mudar. Era como se uma porta que estivera trancada por anos finalmente estivesse começando a se abrir, deixando entrar uma luz nova e inesperada. 3 meses se passaram desde que Rafael iniciou sua campanha silenciosa de conquista, e Marina sentia como se estivesse a redescobrir não apenas ele, mas também a si mesma. Cada encontro revelava uma nova camada da personalidade complexa que Rafael havia desenvolvido durante seus anos no exterior. Ele não era mais o menino dependente que precisava de sua proteção. Era um homem que sabia exatamente o que queria e trabalhava incansavelmente para conseguir. E o que ele queria, com uma determinação que às vezes a assustava e às vezes a emocionava, era ela. Marina, ele disse numa tarde de sábado enquanto caminhavam pelo mercado municipal. Você já pensou em viajar para a Europa? Ela riu, ajustando a alça da bolsa no ombro. Com salário de professora?
Mal consigo guardar dinheiro para as férias em Campos do Jordão. Rafael parou de andar e se virou para ela, seus olhos brilhando com uma ideia. E se eu te levasse? Não como um favor ou caridade, mas como um investimento no nosso futuro. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu não posso aceitar algo assim. Seria demais. Ele se aproximou, suas mãos encontrando delicadamente os braços dela. Marina, nos últimos 3 meses, você tem sido paciente comigo. Tem me dado a chance que eu pedi. Mas eu quero te mostrar o mundo que posso oferecer para você. Não para te impressionar com dinheiro, mas para te mostrar todas as experiências que podemos viver juntos. Marina olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade profunda que a tocou. Este não era o menino mimado pedindo por atenção. Era um homem oferecendo compartilhar sua vida com ela. Deixa eu pensar sobre isso, ela disse finalmente, e Rafael sorriu como se já tivesse ganhado uma vitória. Durante o caminho de volta para casa, Marina não conseguia parar de pensar na proposta. Quando foi que Rafael havia se tornado tão persuasivo? Quando ela havia começado a considerar seriamente suas ofertas, em vez de simplesmente descartá-las como fantasias adolescentes? Naquela noite, enquanto corrigia provas de seus alunos, Marina se pegou imaginando como seria caminhar pelas ruas de Paris ao lado de Rafael, como seria ver seus olhos se iluminarem ao mostrar-lhe os lugares que havia visitado durante os estudos. A imagem a perturbou porque, pela primeira vez, ela não conseguiu se convencer de que era apenas curiosidade maternal por suas aventuras. Uma semana depois, Rafael apareceu em seu apartamento com uma expressão estranha no rosto. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou imediatamente preocupada, seus instintos protetivos despertando como sempre acontecia quando percebia que ele estava perturbado. Meu pai morreu, Rafael disse simplesmente, e Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eduardo, ela sussurrou, e Rafael assentiu. Infarto fulminante. Foi durante uma reunião de negócios. Ele simplesmente desabou e morreu antes mesmo da ambulância chegar. Marina não hesitou um segundo antes de puxá-lo para um abraço apertado, suas mãos automaticamente acariciando os cabelos dele, como fazia quando ele era adolescente. Rafa, eu sinto muito. Eu sei que vocês tinham uma relação complicada, mas mesmo assim, sabe qual foi meu primeiro pensamento quando recebi a ligação? Rafael perguntou, sua voz abafada contra o ombro dela. Que eu nunca ia ter a chance de provar para ele que eu não era o fracasso que ele sempre disse que eu era, que eu nunca ia poder olhar nos olhos dele e dizer que me tornei um homem de sucesso, apesar de tudo que ele fez comigo. Marina sentiu lágrimas picando seus próprios olhos. Rafa, você não precisa provar nada para ninguém. Você se tornou um homem incrível e as pessoas que realmente importam conseguem ver isso. Rafael se afastou ligeiramente para olhar no rosto dela. Você consegue ver isso, Marina? Consegue ver o homem que me tornei? A pergunta carregava um peso que ia além da dor pela morte do pai, e Marina sentiu algo se mexer profundamente em seu peito. Eu vejo, ela sussurrou, e pela primeira vez desde que ele havia voltado, Marina realmente via. Via a força que ele havia construído sobre as ruínas de uma infância difícil, via a gentileza que havia preservado apesar de toda a crueldade que sofrera, via o homem corajoso que havia lutado não apenas por sucesso profissional, mas pelo amor da única pessoa que realmente importava para ele. Eu vejo você, Rafael, e o que vejo me impressiona todos os dias. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, seus polegares secando lágrimas que ela nem tinha percebido que estavam caindo. Marina, posso te pedir uma coisa? Ela assentiu. Vem comigo para o funeral. Sei que é muito pedir, mas eu preciso de você ali. Você é minha força. Sempre foi. O funeral de Eduardo Almeida foi um evento formal e frio, exatamente como o homem havia sido em vida. Marina ficou ao lado de Rafael durante toda a cerimônia, sua mão entrelaçada com a dele, oferecendo o apoio silencioso que ele precisava. Ela observou como ele se comportava com dignidade impecável, cumprimentando os pesames com serenidade, consolando a mãe sem demonstrar publicamente a complexidade de seus sentimentos. Foi só quando estavam sozinhos no cemitério, depois que todos os outros já haviam partido, que Rafael permitiu que suas emoções aflorassem. Eu queria te odiar, ele disse, olhando para a lápide. Seria muito mais fácil se eu pudesse simplesmente te odiar, mas no final, você era meu pai. E parte de mim sempre esperou que um dia você fosse me amar do jeito que eu precisava.
Marina segurou a mão dele com mais força. Rafa, o amor que você precisava você encontrou. Talvez não tenha vindo dele, mas veio de outras pessoas. Veio de mim, vem dos amigos que você fez, das pessoas que conseguem ver seu verdadeiro valor. Rafael se virou para ela, e Marina viu nos olhos dele uma vulnerabilidade que não via há anos. O amor que eu preciso agora é diferente, Marina. É o amor de uma mulher pelo homem que escolheu para dividir a vida com ela. É o seu amor, mas não como você me amava quando eu era criança. Como você pode amar o homem que estou hoje. Marina sentiu algo definitivo mudar dentro dela naquele momento. Talvez fosse ver a dor dele, talvez fosse reconhecer a coragem que exigia se abrir dessa forma, mas pela primeira vez ela olhou para Rafael e não viu vestígios do menino que conhecera. Rafael, ela disse, sua voz trêmula com a descoberta que estava fazendo sobre seus próprios sentimentos. Eu acho que preciso te contar uma coisa. Ele se virou completamente para ela, esperando. Nesses últimos meses, vendo como você é agora, como você se tornou, eu comecei a sentir coisas que não esperava sentir. Coisas que me confundem porque são diferentes de tudo que senti por você antes. Rafael segurou a respiração. Que tipo de coisas? Marina lutou para encontrar as palavras certas. Quando você me toca, meu coração acelera de um jeito que não acelera quando penso em você como irmãozinho. Quando você me olha de uma certa forma, eu sinto um calor que não deveria sentir por alguém que considero família, e isso me assusta, porque significa que talvez você esteja certo. Talvez eu possa te amar da forma que você quer. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Rafael se aproximou dela lentamente, como se estivesse se movendo em direção a um sonho que poderia desaparecer a qualquer momento. Marina, posso te beijar? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava o peso de anos de espera. Marina olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, não viu o menino que precisava de proteção. Viu o homem que queria protegê-la, amá-la, construir uma vida com ela. Sim, ela sussurrou de volta. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem explorando um território completamente novo. Mas quando os lábios deles se encontraram, Marina sentiu algo explodir dentro dela, uma sensação que era completamente diferente de qualquer coisa que havia sentido por Rafael antes. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso foi... Marina começou, mas não conseguiu terminar a frase. Diferente? Rafael sugeriu, um sorriso pequeno, mas significativo brincando em seus lábios. Muito diferente, ela confirmou. Diferente de tudo que já senti por você. E isso me assusta um pouco. Rafael segurou as mãos dela. Marina, se você estiver disposta, podemos explorar essa diferença juntos. Sem pressa, sem pressão. Só juntos. Marina olhou para o homem que ele havia se tornado, para a sinceridade em seus olhos, para a paciência infinita que ele demonstrava, mesmo quando ela sabia que por dentro ele devia estar explodindo de ansiedade. Está bem, ela disse. Vamos ver onde isso nos leva. Nas semanas que se seguiram ao funeral, Rafael e Marina começaram um tipo completamente novo de relacionamento. Era como se o beijo no cemitério tivesse quebrado uma barreira invisível que existia entre eles, permitindo que explorassem uma dinâmica que era simultaneamente familiar e completamente nova. Rafael continuava sendo atencioso e paciente, mas agora havia uma intensidade diferente em seus encontros. Ele a olhava de uma forma que fazia Marina se sentir bonita e desejada, e ela começou a retribuir esses olhares com uma crescente consciência de sua própria atração por ele. Quando ele a ajudava a vestir o casaco, suas mãos permaneciam em seus ombros, um pouco mais do que necessário. Quando ela ria de alguma piada dele, se pegava olhando para sua boca de uma forma que nunca havia feito antes. Sabe o que mais me impressiona? Marina disse uma noite enquanto jantavam em um restaurante pequeno e íntimo que Rafael havia descoberto. É como você consegue ser paciente comigo mesmo quando sei que deve estar louco de vontade de avançar as coisas. Rafael sorriu, mas ela podia ver o desejo contido em seus olhos. Marina, eu esperei por você a vida inteira. Alguns meses a mais não vão me matar. Além do mais, ele se inclinou sobre a mesa, sua voz ficando mais baixa. Quando finalmente acontecer, quero que seja porque você me quer tanto quanto eu te quero. Quero que seja perfeito para nós dois.
Marina sentiu um calor se espalhando por todo o corpo com as palavras dele, e pela primeira vez se permitiu imaginar como seria se entregar completamente a Rafael, não como a babá que ele conhecera, mas como a mulher que estava se descobrindo ao lado dele. Essa noite, quando Rafael a deixou em casa depois do jantar, o beijo de despedida foi mais intenso do que qualquer um que haviam compartilhado até então. Marina se pegou pressionando o corpo contra o dele, suas mãos explorando os músculos de seus braços, sentindo a força física que ele havia desenvolvido. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Marina, Rafael sussurrou, sua testa encostada na dela. Eu te amo. Amo a mulher que você sempre foi. Amo a mulher que está se tornando. Amo cada parte de você. Marina olhou nos olhos dele e sentiu algo se resolver definitivamente dentro dela. Eu também te amo, Rafael. E pela primeira vez, estou começando a entender que posso te amar de todas as formas que você precisa que eu ame. A transformação dos sentimentos de Marina não passou despercebida pelas pessoas ao seu redor, especialmente por Helena Almeida, que mantinha contato esporádico com a antiga babá de seu filho. 2 semanas depois do jantar íntimo no restaurante, Helena apareceu no apartamento de Marina sem avisar, seus olhos frios, examinando o ambiente modesto com o mesmo desdém de sempre. Marina, precisamos conversar, ela disse, entrando sem ser convidada e se sentando no sofá como se fosse dona do lugar. Marina sentiu um frio no estômago, pressentindo que aquela visita não traria nada de bom. Helena, que surpresa! Como você soube meu endereço? Helena sorriu friamente. Querida, quando você cuidou do meu filho por anos, é claro que mantive informações sobre você. Nunca se sabe quando pode ser útil. Marina serviu café para as duas, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto manuseava as xícaras. Imagino que saiba por que estou aqui. Helena continuou, seus olhos estudando cada reação no rosto de Marina. Rafael me contou sobre vocês dois, sobre esse relacionamento que desenvolveram. A forma como ela pronunciou a palavra relacionamento deixou claro que considerava aquilo uma aberração. E o que você quer de mim, Helena? Marina perguntou, tentando manter a voz firme. Quero que você pare com essa loucura antes que seja tarde demais. Helena respondeu diretamente. Marina, você foi babá do meu filho. Você o viu crescer, trocou fraldas dele quando era pequeno, cuidou dele quando estava doente. Como pode agora fingir que isso é normal? As palavras de Helena atingiram Marina como socos no estômago, porque ecoavam exatamente os medos que ela própria havia enfrentado nos últimos meses. Eu nunca troquei fraldas do Rafael, Marina respondeu fracamente. Ele já tinha 16 anos quando comecei a trabalhar para vocês. Helena riu cruelmente. Detalhes, querida. O ponto é que você tem uma dinâmica maternal com ele que nunca vai desaparecer completamente. E pior ainda, Helena se inclinou para a frente, sua voz ficando venenosa. Toda a sociedade vai ver vocês exatamente assim. A babá que se aproveitou do menino rico e vulnerável. Você realmente quer ser vista dessa forma pelo resto da vida? Marina sentiu lágrimas picando seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente daquela mulher. Rafael não é mais uma criança, Helena. Ele é um homem adulto capaz de tomar suas próprias decisões. Ah, claro, Helena continuou, sua voz carregada de sarcasmo. Um homem adulto que está tão desesperado pelo amor maternal que nunca recebeu que confunde gratidão com paixão. Marina, você realmente acredita que o que Rafael sente por você é amor de verdade? Ou é apenas a necessidade doentia de possuir a única pessoa que já o tratou com carinho? As palavras eram como punhais, especialmente porque Marina já havia se questionado sobre isso em momentos de insegurança. E mesmo que fosse amor verdadeiro, Helena prosseguiu, vendo que havia encontrado um ponto fraco. Que tipo de futuro vocês teriam? Você tem 34 anos, Marina. Rafael quer filhos, quer uma família. Você pode dar isso a ele? Ou vai privá-lo da chance de ser pai porque é velha demais para engravidar? Marina se levantou abruptamente, suas mãos tremendo de raiva. Chega, Helena. Você não tem o direito de vir à minha casa e me atacar dessa forma. Helena se levantou também, mas sua expressão permaneceu fria e calculada. Eu tenho todo o direito de proteger meu filho de uma decisão que pode arruinar a vida dele. Marina, seja honesta consigo mesma. Você não está fazendo isso por amor a Rafael. Está fazendo porque é uma mulher solteira, se aproximando dos 40, que viu uma oportunidade de se agarrar a um homem rico que a idolatra.
As palavras eram tão cruéis que Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Saia da minha casa, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Agora. Helena sorriu, satisfeita por ter plantado as sementes de dúvida que queria. Pense no que eu disse, Marina. E se você realmente ama meu filho, deixe ele encontrar alguém apropriado para ele. Depois que Helena saiu, Marina se trancou no banheiro e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Cada palavra venenosa ecoava em sua mente, misturando-se com suas próprias inseguranças para criar um coro ensurdecedor de dúvidas. E se Helena estivesse certa? E se o que Rafael sentia por ela realmente fosse apenas uma versão distorcida de dependência emocional? E se ela estivesse sendo egoísta ao aceitar o amor dele, quando podia estar impedindo-o de encontrar alguém mais jovem, mais apropriado? Marina olhou para seu reflexo no espelho e viu uma mulher de 34 anos com linhas finas ao redor dos olhos, cabelos com alguns fios grisalhos, um rosto que carregava a marca dos anos. Rafael estava na flor da idade, bem-sucedido, bonito. Ele poderia ter qualquer mulher que quisesse. Por que se contentar com ela? Quando Rafael chegou para buscá-la para o jantar naquela noite, imediatamente percebeu que algo estava errado. Marina, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Ela forçou um sorriso. Só um dia difícil na escola. Mas durante o jantar, ela estava distante, perdida em pensamentos, respondendo às perguntas dele de forma mecânica. Marina, Rafael disse finalmente, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. O que está acontecendo? Você mal me olhou nos olhos a noite inteira. Marina respirou fundo, sabendo que não podia esconder para sempre. Sua mãe veio me visitar hoje. O rosto de Rafael se endureceu imediatamente. O que ela disse? Marina contou tudo, cada palavra cruel, cada acusação venenosa, e viu a raiva crescer nos olhos de Rafael a cada frase. Eu não acredito que ela teve coragem de fazer isso, Rafael disse, sua voz carregada de uma fúria que Marina raramente tinha visto nele. Marina, você não acredita em nada do que ela disse, acredita? Marina hesitou, e essa hesitação foi suficiente para partir o coração de Rafael. Você acredita? Ele disse, não era uma pergunta. Marina, depois de tudo que passamos juntos nos últimos meses, depois de todos os momentos que compartilhamos, você realmente acha que meus sentimentos por você são apenas confusão ou dependência? Marina sentiu lágrimas ameaçando cair novamente. Eu não sei mais, Rafael. Talvez ela tenha razão. Talvez eu seja velha demais para você. Talvez você devesse encontrar alguém mais jovem que possa te dar filhos, uma família própria. Rafael se levantou da mesa tão abruptamente que derrubou a cadeira. Não, ele disse, sua voz firme e determinada. Não vou deixar ela colocar essas ideias na sua cabeça. Marina me olha. Ela levantou os olhos relutantemente. Eu sei exatamente o que sinto por você. Não é confusão, não é dependência, não é gratidão disfarçada. É amor. Amor verdadeiro, adulto, maduro. O tipo de amor que um homem sente pela mulher que quer ao lado dele pelo resto da vida. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela no restaurante, não se importando com os olhares curiosos dos outros clientes. Quanto aos filhos, Marina, se tivermos filhos juntos, será maravilhoso. Se não tivermos, também será maravilhoso. O que importa é que estaremos juntos. Marina olhou para aquele homem ajoelhado ao lado dela, viu a sinceridade absoluta em seus olhos, a determinação inabalável em sua voz, e sentiu algo se resolver definitivamente dentro dela. Helena estava errada. O que eles tinham era real, era adulto, era amor verdadeiro que havia evoluído naturalmente de algo puro e protetor para algo apaixonado e maduro. Rafael, ela sussurrou, tocando o rosto dele. Eu sinto muito por ter duvidado. Sua mãe conseguiu mexer com minhas inseguranças, mas você está certo. O que temos é real. Rafael segurou a mão dela contra seu rosto. Marina, eu vou conversar com minha mãe. Vou deixar claro que ela nunca mais pode te tratar dessa forma. E se ela não conseguir aceitar nosso relacionamento, então é ela que se afaste da minha vida. Não, Rafael, Marina disse rapidamente. Não quero ser a razão para você brigar com sua família. Já perdeu seu pai, não quero que perca sua mãe também por minha causa. Rafael balançou a cabeça. Marina, minha mãe nunca foi realmente uma mãe para mim. Você foi mais mãe para mim nos anos que passou conosco do que ela foi na vida inteira. E agora, você é muito mais do que isso. Você é a mulher que amo.
A pessoa que quero ao meu lado para sempre. Se minha mãe não consegue aceitar isso, o problema é dela, não nosso. Marina sentiu seu coração se enchendo de amor por aquele homem que estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo por ela. Eu te amo, Rafael, ela disse, e pela primeira vez pronunciou essas palavras sem nenhuma reserva, sem nenhuma dúvida. Eu te amo como mulher, como sua parceira, como a pessoa que quer construir uma vida com você. Rafael sorriu, aquele sorriso radiante que ela conhecia desde que ele era adolescente, mas que agora carregava a maturidade e a confiança de um homem apaixonado. Então não vamos deixar ninguém mais nos separar, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Não, minha mãe, não a sociedade, não nossas próprias inseguranças. Nós vamos lutar por esse amor, Marina. Vamos lutar porque vale a pena. Marina pegou a mão dele e se levantou, sentindo-se mais forte e mais segura do que havia se sentido em semanas. Eles tinham encontrado um ao outro depois de todos esses anos. Haviam superado a barreira entre passado e presente, entre proteção e paixão. Não iam deixar que nada nem ninguém destruísse isso agora. Naquela noite, quando Rafael a deixou em casa, o beijo deles foi diferente de todos os outros. Foi um beijo de compromisso, de decisão tomada, de amor que havia encontrado seu caminho através de todos os obstáculos. Marina, Rafael sussurrou contra os lábios dela. Estou pronto para dar o próximo passo quando você estiver. Não tenho mais dúvidas, não tenho mais medos. Só tenho amor por você. Marina olhou nos olhos dele e viu seu próprio futuro refletido ali. Eu também estou pronta, Rafael. Pronta para te amar completamente, sem reservas, sem medo. E com essas palavras, ela abriu a porta de seu apartamento e o convidou para entrar, sabendo que quando ele saísse de lá pela manhã, eles teriam se tornado algo completamente novo juntos. A manhã seguinte trouxe uma clareza que Marina nunca havia experimentado antes. Ela acordou nos braços de Rafael, seu corpo ainda aquecido pela intimidade que haviam compartilhado durante a noite, e pela primeira vez em meses não sentiu nenhuma dúvida sobre o que estavam construindo juntos. Rafael estava acordado, observando-a com aquele olhar apaixonado, que agora ela reconhecia e retribuía sem hesitação. Bom dia, meu amor, ele sussurrou, acariciando delicadamente os cabelos dela. Como se sente? Marina sorriu, um sorriso genuíno que vinha do fundo de seu coração. Me sinto completa, ela respondeu, surpreendendo-se com a verdade absoluta daquelas palavras. Pela primeira vez na vida, me sinto completamente no lugar certo, com a pessoa certa. Rafael a beijou suavemente, um beijo cheio de ternura e promessas. Marina, ontem à noite não foi apenas sobre nós nos entregarmos um ao outro, foi sobre nós nos entregarmos ao nosso futuro juntos. Ela assentiu, compreendendo exatamente o que ele queria dizer. Havia sido mais do que intimidade física, havia sido a união definitiva de duas almas que finalmente encontraram seu caminho uma para a outra. Rafael, eu preciso te pedir uma coisa, Marina disse, brincando com os dedos dele. Quero que conversemos sobre o que vamos fazer daqui para frente, sobre como vamos construir nossa vida juntos. Rafael se apoiou no cotovelo, seus olhos brilhando com excitação. Eu tenho algumas ideias sobre isso, na verdade. Durante o café da manhã, que prepararam juntos na pequena cozinha de Marina, Rafael compartilhou os planos que havia estado formulando há semanas. Minha empresa de consultoria está indo melhor do que eu esperava, ele disse, servindo café para os dois. Estou ganhando clientes importantes e em alguns meses vou poder me mudar para um escritório maior. Marina, eu quero que você faça parte disso tudo, não só como minha parceira na vida, mas como minha parceira nos negócios também. Marina o olhou com surpresa. Como assim? Rafael sorriu, claramente animado com a possibilidade. Você tem experiência em educação, entende de gestão de pessoas, é organizada e inteligente. Eu estava pensando que poderia cuidar da parte de recursos humanos da empresa, treinar funcionários, desenvolver programas de capacitação. A proposta tocou Marina profundamente porque mostrava que Rafael a via não apenas como a mulher que amava, mas como uma profissional capaz e valiosa. Isso significaria deixar a escola, ela disse pensativa. Eu amo ensinar, Rafael. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa. Eu sei, e não quero que faça nada que vá te fazer infeliz. Mas pense nisso. Na minha empresa você estaria ensinando também.
Só que em vez de crianças, seria adultos que querem crescer profissionalmente. E além do mais, ele hesitou um pouco. Eu estava pensando que talvez pudéssemos começar uma família em alguns anos. Ter nossos próprios filhos para ensinar e amar. Marina sentiu o coração acelerar com a menção de filhos. Helena havia plantado sementes de dúvida sobre sua capacidade de engravidar na idade que tinha, mas olhando para Rafael, vendo a esperança genuína em seus olhos, ela sentiu que tudo era possível. Vamos um passo de cada vez, Marina disse com um sorriso. Primeiro vamos nos acostumar com essa nova fase do nosso relacionamento. Depois pensamos no resto. Rafael assentiu, mas ela podia ver que ele estava ansioso para acelerar as coisas, para oficializar tudo entre eles o mais rápido possível. Marina, eu sei que estamos indo devagar, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Ele se levantou e foi até o casaco, tirando do bolso a mesma pequena caixa de veludo que havia aparecido naquele primeiro jantar meses atrás. Eu carreguei isso comigo todos os dias desde que voltei do exterior. Não porque estava esperando o momento perfeito, mas porque era a minha forma de manter viva a esperança de que um dia você diria sim. Marina olhou para a caixa e sentiu lágrimas de alegria formando em seus olhos. Rafael, ele se ajoelhou novamente, mas desta vez no chão da cozinha dela, entre as xícaras de café e os restos do café da manhã, e Marina achou que não podia haver lugar mais perfeito no mundo. Marina Silva, você me ensinou o que é amor quando eu era apenas um menino perdido. Agora eu quero passar o resto da vida te ensinando o quanto você significa para mim. Quer se casar comigo? Esta vez não houve hesitação, não houve dúvidas, não houve vozes cruéis ecoando em sua mente. Sim, ela disse, sua voz clara e firme. Sim, eu quero me casar com você, Rafael. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Rafael se levantou e a beijou com uma paixão que os deixou sem fôlego, e Marina sentiu como se estivesse selando não apenas um compromisso, mas todo o seu destino. Eles passaram o resto da manhã fazendo planos, sonhando acordados sobre o futuro, rindo como dois adolescentes apaixonados. Minha mãe vai ter um ataque quando souber, Rafael disse em algum momento, mas sua voz não carregava preocupação, apenas uma resignação divertida. Ela vai ter que aceitar, Marina respondeu com uma confiança nova. Eu não vou mais deixar que a opinião de ninguém afete nossa felicidade. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, em uma capela no interior de São Paulo. Marina usou um vestido simples, mas elegante, e Rafael estava mais bonito do que ela jamais o havia visto no terno azul escuro que escolheu. Helena não compareceu, mantendo sua posição de desaprovação até o fim, mas isso não diminuiu em nada a alegria do casal. Os únicos convidados eram alguns amigos próximos de Marina e colegas de trabalho de Rafael, pessoas que podiam ver claramente o amor genuíno que existia entre eles. Quando o padre perguntou se Rafael aceitava Marina como esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse, sua resposta foi clara e firme. Eu aceito, e prometo amá-la muito mais do que isso. Quando foi a vez de Marina, ela olhou nos olhos do homem que havia visto crescer, que havia protegido, que havia aprendido a amar de uma forma completamente nova, e disse, eu aceito amar, respeitar e caminhar ao lado deste homem incrível pelo resto da minha vida. Aceito nosso passado, nosso presente e nosso futuro juntos. O beijo que selou o casamento foi testemunha de uma jornada que havia começado anos atrás em uma mansão fria, com um menino assustado e uma jovem determinada a protegê-lo. Agora culminava ali, com 2 adultos que haviam encontrado no amor a força para superar qualquer obstáculo. A lua de mel foi a viagem para a Europa, que Rafael havia sugerido meses antes, mas agora como marido e mulher. Eles caminharam pelas ruas de Paris de mãos dadas, visitaram museus em Londres, jantaram em pequenos restaurantes em Roma. Marina observava Rafael mostrando-lhe o mundo com os olhos brilhando de felicidade e sentia seu coração se enchendo de gratidão pela jornada que os havia trazido até ali. Você se lembra, Rafael disse uma noite enquanto estavam na varanda de seu hotel em Veneza, quando você me perguntou se eu realmente acreditava que ia se casar com você quando crescesse? Marina riu. Você era tão determinado, mesmo sendo tão jovem. Rafael a puxou para mais perto.
Eu sempre soube, Marina. Desde aquela primeira noite, quando você me protegeu dele, eu soube que você era a pessoa com quem eu queria passar o resto da vida. 1 ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. Aos 36 anos, ela havia começado a aceitar que talvez filhos não fizessem parte de seu futuro. Mas quando viu as 2 linhas no teste de gravidez, sentiu uma alegria que não conseguia conter. Rafael chorou quando ela lhe deu a notícia. Lágrimas de pura felicidade que ele não tentou esconder. Nosso bebê vai crescer em uma casa cheia de amor, ele disse, acariciando a barriga ainda lisa dela. Ele nunca vai duvidar de que é amado. Marina sorriu, pensando em como a vida havia dado voltas inesperadas. Ela havia começado cuidando de Rafael quando ele era adolescente, e agora eles iam criar uma criança juntos, como uma família de verdade. Sabe, às vezes, a vida nos ensina que o amor verdadeiro não segue as regras que a sociedade estabelece. Às vezes, ele cresce devagar, se transforma, encontra seu caminho através de obstáculos que pareciam impossíveis de superar. Marina e Rafael provaram que quando 2 pessoas são destinadas uma para a outra, nem o tempo, nem as diferenças de idade, nem as opiniões alheias podem impedir que o amor floresça. Eles transformaram uma relação de proteção em uma parceria de iguais, um carinho maternal em paixão adulta, uma promessa adolescente em um compromisso para toda a vida. E talvez essa seja a maior lição de sua história, que o amor verdadeiro não conhece limites quando encontra terreno fértil em 2 corações dispostos a lutar por ele. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre a força transformadora do amor verdadeiro. Marina e Rafael nos mostraram que, às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas, unindo 2 pessoas de maneiras que desafiam nossas expectativas, mas que no final sempre fazem sentido perfeito. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que vão se emocionar tanto quanto você. E lembrem-se sempre, o amor verdadeiro vale qualquer espera, qualquer luta, qualquer obstáculo. Até a próxima, pessoal!